E aí galera, belezinha? Aqui é o professor Gabriel Lenzi e hoje eu vou explicar por que a variação interna num ciclo termodinâmico, em um ciclo, a variação de todo o ciclo, a variação da energia interna de todo o ciclo é igual a zero. Por que a variação interna de todo o ciclo é igual a zero? Bom, eu coloquei aqui um gráfico para vocês, pressão por volume, E a gente tem os pontos A com a pressão e um volume, B com pressão e volume. Todos esses pontos vão ter uma pressão, um volume e uma determinada temperatura, beleza? Antes de a gente começar a iniciar isso, como a gente está falando de variação da energia interna, eu quero primeiro que vocês entendam o que é energia interna. O que é energia interna? A energia interna é a soma das energias cinéticas de translação de todas as moléculas do recipiente. Tá? E quando a gente fala a soma dessas energias cinéticas de translação desse recipiente, eu vou imaginar um gás ideal e monoatômico. Tá? Então, quando a gente imagina esse gás ideal e monoatômico, a gente tem uma fórmula de energia para ele. Ou seja, a energia de um gás ela depende exclusivamente da temperatura. Então você vai ver aqui que a gente tem assim, se a gente imaginar um recipiente com gás, certo? Um recipiente que tenha gás. E vamos imaginar que nesse recipiente que tem gás, eu não vou alterar o número de mols dele, tá? A gente tem o seguinte, que a energia interna ela é dada por 3 meios de nRT, tá? Do gás ideal e monatômico, beleza? Ou seja, se o N é o número de mols e não vai mudar, e a constante de raios dos gases não muda, significa que a energia interna do gás depende exclusivamente de quem? Da temperatura absoluta, aquela temperatura em Kelvin, tá? Então a gente tem que a energia interna depende da temperatura. Bom, por que eu estou falando isso? Porque quando a gente analisa um ciclo termodinâmico, você tem que analisar o seguinte, quando você sai desse ponto, esse ponto que tem uma pressão e um volume, ele tem uma determinada temperatura. Como é que eu consigo descobrir a temperatura desse ponto? Cara, para descobrir a temperatura desse ponto, basta você olhar essa fórmula aqui, PV igual a nRT, que é a pressão, volume, N é o número de mols, R é a constante de raios do gás e T é a temperatura. Pô, professor, mas eu não sei como é que eu vou lembrar dessa fórmula na hora lá, tô na prova, eu vou lembrar. Pô, então imagine que você saiu aí com seus amigos, E aí você tá afim, você foi numa festinha e tá afim daquela gatinha, olhou aquela gatinha e falou, meu Deus, que menina linda, eu preciso chegar lá nela. Então você se inspira, fala, não, agora eu vou, Vai com coragem, chega lá na menina, começa a conversar, oi, tudo bem? Queria conversar com você e tal, e a menina olha pra você e fala assim, putz, velho, não rola, tá? Putz, velho, não rola, tá? Cara, que toco, velho? Você nunca mais vai esquecer, Você nunca mais vai esquecer, putz, velho, não rola, tá? Então a gente tem assim, que essa é a equação de Clapeyron, E para descobrir a temperatura dela, basta a gente isolar, por exemplo, o NR. Se você isolar o NR, o NR que está multiplicando passa dividindo, e você tem que a temperatura do gás vai depender da pressão, do volume, do número de mols e da constante de raios dos gases. Então, se eu quisesse descobrir, por exemplo, qual a temperatura no ponto A? A temperatura no ponto A vai ser a pressão no ponto A vezes o volume no ponto A dividido por NR, N é o número de mols, R é a constante de raios dos gases. E eu teria a temperatura ali. Mas aí, por que você está falando de temperatura, professor? Cara, pelo seguinte, eu não falei para vocês que a energia interna depende exclusivamente da temperatura? Já que a energia interna depende da temperatura, a gente não está mudando o número de mols, nada disso, tá? A gente está imaginando um gás ali, num recipiente, com o número de mols constante, tá? Então, se você aumenta a temperatura do gás, você aumenta a energia interna dele, tudo bem? Então, vamos pensar o seguinte, se você está no ponto A, o ponto A tem uma determinada temperatura, certo? Certo. Então, ele tem uma energia interna, certo? Certo. Agora, quando você sai do ponto A, passa por outros estados termodinâmicos e volta para o ponto A, a pergunta, na hora que você volta para o ponto A, você concorda comigo que você vai voltar para a mesma temperatura? Se você volta para a mesma temperatura, é que você está indo para a mesma energia, você tá adquirindo a mesma energia interna de antes, Você saiu daqui e chegou aqui. Conclusão, a variação da energia interna é zero. E para mostrar isso para vocês mais claramente, a gente tem o seguinte, a variação da energia interna no ciclo seria a energia final menos a energia inicial. Só que a energia final, através dessa fórmula, eu calcularia como 3 meios de NR vezes TA. Vamos imaginar que ele está saindo do ponto A, Ele está saindo lá do ponto A. Então, se ele estiver saindo do ponto A, vamos imaginar que ele está saindo do ponto A. Só completar aqui, se a gente está saindo do ponto A, se ele está saindo do ponto A e está chegando no ponto A, a gente tem o seguinte,
a energia inicial dele seria 3,5 de nRTA, temperatura de ar. A energia final dele é a mesma, já que ele sai de ar e chega em ar, 3,5 de nRTA. Conclusão, a variação da energia interna do ciclo não é a energia final interna menos a energia interna inicial? Conclusão, a energia final se é igual a final, se a inicial é igual a final, então a variação dá zero. Então a variação da energia do ciclo é igual a zero, beleza? Então é isso aí, galera. Muito obrigado por assistir mais um vídeo. Não esqueça de dar aquele joinha aí para ajudar no canal. Compartilhe com seus amigos e também não deixe de deixar os seus comentários, tá? Então é isso aí, galera. Muito obrigado e até mais!